de hoje, 2023/1, fala que o físico, matemático e engenheiro mecânico Nicolas Leonard Sadi Carnot é considerado o pai da termodinâmica. Foi criador do primeiro modelo teórico para o funcionamento das máquinas térmicas, conhecido como ciclo de Carnot. Você vai ter ouvido falar, se não lembra, ouviu falar bastante. 2 isotérmicas, 2 adiabáticas, é o ciclo ideal de funcionamento de motor. Não tem rendimento 100%, nem o ciclo de Carnot tem rendimento 100%, mas ele tem um rendimento máximo teórico que se pode obter. Por que eu falo teórico? Porque ele é fisicamente, pelo menos com a tecnologia que se conhece hoje, materiais que se conhece hoje, ele é fisicamente impossível de se montar. Ele é teórico. Aí o que os modelos de motores reais fazem? Eles tentam usar ele como um modelo, um esmero, um norte para se guiar, para tentar chegar o melhor possível perto do ciclo de Carnot. Ele é o ideal e o real tenta sempre se aproximar dele. Ele é o ciclo com o rendimento melhor possível, mas ele não é fisicamente possível de construir. Se eu não estou enganado, é porque em alguns pontos desse ciclo a pressão seria tão alta que não haveria material que suportaria essa pressão e romperia. Tá? Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Mas ele realmente não é possível, é teórico apenas. Nesse modelo, apresentou fundamentos teóricos para o que posteriormente torna a CI a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica tem várias formas de se interpretar. Tá? É a mesma lei, não são várias leis não, mas você pode falar a lei, enunciá-la de várias maneiras que ela ainda vai dizer a mesma coisa, só que depende do que você vai pôr em evidência e o que vai ficar nas entrelinhas, você só muda isso, o que você vai pôr em primeiro plano. Então você pode falar, segunda lei da termodinâmica, que é uma lei que diz que nenhum corpo, nenhuma máquina no sistema isolado pode ter rendimento 100%, não, nem no sistema isolado não. Sistema isolado, nenhuma máquina pode ter um rendimento 100%, é impossível uma máquina com rendimento 100%, que é o que o ciclo de Carnot chega na conclusão. Você pode falar que a segunda lei da termodinâmica é aquela que diz que a entropia do universo sempre aumenta, a bagunça das moléculas, o espalhamento das partículas sempre aumenta com o tempo. Mesmo que você tente conter aqui, o esforço que você faz aqui para conter acaba espalhando mais do lado de lá. Então tem várias maneiras de se interpretar a segunda lei da termodinâmica, mas as mais conhecidas acabam sendo essas. Um rendimento de uma máquina não pode ser 100%, não pode chegar a 100%, sempre uma parte dessa energia se perde. Não dá para converter integralmente, sistema fechado, integralmente em trabalho. Tem alguns sistemas que você pode ver que numa parte você converte toda aquela energia em trabalho, mas em algum momento aquilo vai ser compensado. Considere uma máquina térmica então vamos continuar aí. Considere uma máquina que não é o foco aqui, nem é a segunda lei da termodinâmica, você vai ver. Tá, vai ser como se fossem consequências dela, mas o enunciado dela não vai fazer muita diferença aqui. Faz, nos bastidores, você vai ver. Considere uma máquina térmica que opera entre duas fontes, cujas temperaturas das fontes fria e quente são respectivamente 27 graus Celsius e 227 graus Celsius. E que seu rendimento, o rendimento real, é metade do rendimento teórico proposto por Carnot. Sabendo que o calor recebido da fonte quente em cada ciclo é 400 joules, qual o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo? Então, primeiro, vamos entender a máquina térmica. O esquema da máquina térmica é simplificado, né? É muito útil, ajuda bastante a você enxergar a questão e assim conseguir resolvê-la. Basicamente, você vai ver esse desenho em muito livro. Você faz um tubo aqui, ó, e coloca um furo aqui, seria um tubo lateral. Aqui você vai colocar a fonte quente, alguns chamam de 1 e 2, eu não gosto, vou chamar de Q e F. E aqui a fonte fria, e aqui a saída, a realização do trabalho. Então a fonte quente manda energia para a máquina térmica, porque é natural a energia térmica fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Uma parte dela se transforma em trabalho, e um resto, como não pode 100% se transformar em trabalho, uma parte sempre acaba indo para a fonte fria, o que faz ela aquecer, enfim. Por isso, inclusive, é um dos motivos que máquinas não podem ter rendimento perpétuo. Acaba sempre ela parando em algum momento. Então, basicamente é isso. A fonte quente manda energia, uma parte dela consegue se converter em trabalho, e outra parte acaba indo para a fonte fria, aquecendo a fonte fria. Tá? Rendimento ideal. Que é do Carnot, rendimento de uma máquina de Carnot, que é o ideal, né? O máximo que ela pode chegar. Não é um valor específico, 80%, 60%, depende da diferença de temperaturas.
Essa fonte quente aqui vai estar numa certa temperatura, chamada de T quente. Não gosto de chamar de T1 e T2, já. Muitos livros usam T1 e T2. Eu gosto de chamar de T quente e T frio. O rendimento, que é essa letra N, é a letra eta, na verdade, que parece um N com a perna comprida, uma letra grega, ideal é calculado por 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Lembrando que a temperatura tem que ser absoluta. A série gosta de pegar nisso. Tá? Aqui eu não vou precisar, mas já é até citado, então acho que aqui vale a pena pôr o rendimento real, se eu quisesse calcular, mas aqui nem tem como. Quer dizer, tem porque ele te deu uma informação, mas não tem como usar a equação. Tem até no final, se eu desse voltas. Mas, enfim, não é ideal aqui. Eu não vou usar essa equação aqui nessa para resolver essa questão. Seria o calor fornecido, absorvido pela fonte fria, dividido pelo calor fornecido pela fonte quente. Tem outras formas. Você pode ver com o trabalho sobre o calor fornecido pela fonte quente. O que é esse R aqui, meu Deus? Mal que aqui fica QQ, né? Tá bom. Tá, esse seria o rendimento real. Caso eu precisasse calcular, aqui eu vou calcular. Aqui eu não preciso fazer essa equação, porque ele já falou que o real é a metade do ideal. Tá certo? Então, o que eu vou fazer para responder essa questão? E da máquina térmica, você chega à conclusão que... Qual é a equação que chega aqui? Que o trabalho, que a energia fornecida pela fonte quente, QQ, nós usamos a letra minúscula, pode saber Qzinho também. Vai ser igual ao trabalho, parte é convertido em trabalho e parte é fornecido para a fonte fria. Nós temos isso aqui, ó. Essa equação aqui também, que é pelo desenho você já enxerga ela. Né? A soma dessa com essa dá o que veio, porque uma parte via trabalho, uma parte vai para a fonte fria. Então agora aplicar isso. De novo, vou ter que usar a equação de conversão, colocar aqui de novo, que eu usei na questão 1 dessa aula. Porque aqui a temperatura tem que ser em Kelvin. Não adianta usar Celsius e Celsius, porque não mantém a proporção. E para você converter de Celsius para Kelvin, você tem que pegar Celsius e somar 273. Tem que saber isso. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou calcular o rendimento ideal de Carnot. 1 menos T frio sobre T quente. 1 menos T frio, 27 mais 273. T quente, 227, que é Celsius, mais 273. Que vai dar 1 menos, aqui vai dar 300, e aqui vai dar 400, 500. Divide por 100 em cima e embaixo, fica 1 menos 3 quintos, também conhecido como 2 quintos. Essa eu tenho 5 quintos, que é 1 inteiro. Uma barra de chocolate com 5 quadradinhos. 5 quintos. E tiro 3 quintos, tiro 3 quadradinhos, sobram 2 quadradinhos. Operação de fração. Então o rendimento é 2 quintos. Só para quem tem curiosidade, 2 quintos é o mesmo que 0,4. Então o rendimento ideal dessa máquina aqui é de 40%. Ó, e é o ideal de Carnot. Tá vendo que parece nem é alto? Então, para o rendimento dessa máquina, ou seja, mesmo se fosse a máquina de Carnot, se ele conseguisse montar a máquina de Carnot, para essa temperatura quente e essa temperatura fria, de 300 Kelvin e 500 Kelvin, de 27 graus Celsius de um lado e 227 graus Celsius do outro, apenas 40% da energia toda que a fonte quente leva, só 40% vira trabalho, o resto vai embora para a fonte fria. Tá vendo? Mesmo o rendimento ideal não chega nem perto de 100%. Só se a diferença de temperatura for absurda para ir tendendo a 100%. Tá? E o rendimento real, ele falou que é metade. Então, é 20%. Ou 2 sobre 10. Ou 1 quinto. Né? Como você preferir. Ou 0,2. Ou 1 sobre 5, vamos preferir escrever. Tá? Então, o rendimento é de 20%. Ou seja, ele falou que sabendo que o calor recebido da fonte quente, que é fornecido aqui ó, na entrada, pela fonte quente é 400 joules, se o rendimento é 20%, é porque só 20% desse calor aí virou trabalho.
Então, eu posso calcular que o trabalho realizado é 20%, a aula de porcentagem, 0,2 vezes 20 sobre 100 vezes, ou 0,2, que é mesmo, 20% de 400. Ou seja, 80 joules. Então, a fonte quente manda 400 joules, mas só 80 vira mexer uma máquina de tear, ou uma locomotiva, qualquer coisa assim. O restante, ou seja, 320, vai para a fonte fria, perde. Tá certo? Então, fica um gabarito que eu queria pedir. O trabalho realizado pela máquina em cada ciclo. Tá? Porque a máquina funciona em ciclos. O A tem a transformação, o outro, né? Você vê um gráfico do ciclo de Carnot, por exemplo, duas isotérmicas, duas adiabáticas. Tem um ponto A, aqui ele realiza trabalho, né? C e D, no sentido horário. Aqui assim, né? Aqui ele sofre. O trabalho que ele realiza, aqui é maior do que ele sofre, isso. Trabalho positivo. Então, o rendimento, ele funciona em ciclos, A, B, C, D. Uma transformação, outra transformação, outra transformação, outra transformação. E vai girando. Então, não vou entrar em detalhes aqui, vai ter questões, não sei se na FACERES, se você quiser ver mais, vai estudando por assuntos, assiste as aulas de termodinâmica, vai assistindo lá na sequência, ou cria uma lista de exercícios e tenta resolver, de ciclos de transformação gasosa, e aí você vai vendo as resoluções depois, tá? Qual o trabalho realizado pela máquina em cada ciclo? 80. Gabarito C de casa.